A paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs que fazem parte aqui do canal de reflexão. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e suas famílias representadas aqui. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar aqui, meu nome é Risolene, no livro de Efésios. Vamos ler aqui o capítulo 2, o versículo 17 para frente. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então aqui está falando da salvação, que é pela graça de Deus, né? O capítulo 2, eu li só o 17, 18 e 19, e no livro aqui de Efésios. E quem está falando aqui do Senhor Jesus Cristo, né? Que evangelizou, que trouxe a paz para a gente, que estava longe, agora estamos perto, e nos deu esse acesso, né? Ao Pai e ao Espírito Santo de Deus. Então hoje nós não somos mais estrangeiros, não somos mais as pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas hoje nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Então a palavra do Senhor nos dá essa garantia. E aqui em 1 Timóteo 3,15, a palavra do Senhor nos diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, mais uma vez, está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Que se manifestou, né? E está falando que aqui é a maneira como a gente deve, né? Ver, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Nessa terra. Então aqui a palavra de Deus fala: mas se tardar, para quem saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, né? Então Jesus Cristo, ele se manifestou em piedade, né? Esse é o mistério, é um mistério, né? O amor de Deus se manifestou ali através de Jesus Cristo. E esse amor que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, né? Foi visto isso pelos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido no mundo e foi recebido acima em glória, né? Hoje o Senhor Jesus está lá com o Deus Pai, né? Advogando nossa causa. Então nós temos que entender que nós que somos povo de Deus nessa terra, a gente tem que entender que a gente foi chamado para pertencer a Deus e não somente para crer, né? A gente é pela fé que a justiça do Senhor é imputada em nós e pela graça de Deus, né? A palavra de Deus fala que muitos foram chamados, poucos escolhidos. Mas essa mesma palavra fala de uma grande multidão, né? É porque quando a palavra de Deus fala que muitos foram chamados e poucos escolhidos, é porque se a gente for ver o tanto de gente que tem nessa terra, que tem no planeta, né? E infelizmente não vão ser todos que vão ser salvos, né? Porque não querem, né? Porque não acreditam. Então, assim, não crê, não quer saber, infelizmente, é uma escolha, né? Então, pelo tanto de gente que tem no planeta, mas infelizmente não vão ser todos. Então, a palavra de Deus fala, muitos foram, mas poucos vão ser escolhidos, porque não é a humanidade inteira que vai ser salva, mas o Senhor Jesus veio para todos, né? O
Senhor Jesus veio para todas as pessoas, Ele é universal, né? Deus é universal, não faz acepção de pessoas, Ele quer todas as pessoas, mas nem todos o querem, né? E a palavra de Deus então mostra para nós que pela fé a justiça do Senhor foi imputada na nossa vida. Então a gente crê, né? E pela graça de Deus o Senhor nos dá essa bênção, né? A salvação. E não é porque a gente merece, porque não tem nenhum ser humano na terra que mereça o que Deus fez. Nenhum de nós. Não tem nenhuma pessoa, por mais santa que ela seja, mais correta, as pessoas que têm aquela justiça própria, que se acha, né, acima do bem e do mal. Tem gente que é assim, ele tem um discurso que ele é o... Nossa, só falta ele falar, louvado seja eu, né? Então, assim, só falta a pessoa fazer isso. Tem gente que é assim, ele tem uma justiça própria, ele mesmo julga, acusa, faz o que, né, dá o veredito, mas a palavra de Deus mostra que nenhum de nós é justo por nós mesmos, né? Nós não temos justiça alguma, todos nós somos injustos. A palavra de Deus fala que Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Por isso que Jesus Cristo veio, porque na terra não tinha nenhum justo, né? Então, a nossa justiça, ela é comparada a trapo velho, né? Nós não temos a justiça humana, né? Mas a justiça de Deus, ela é perfeita, né? E só que eu não estou querendo dizer com isso que não precisa ter a justiça humana, lógico que precisa, né? Tudo que tem na terra, a justiça, a política, essas coisas todas, tudo foi instituído por Deus, tudo é com autorização de Deus. Jesus Cristo disse que nada acontece aqui na terra se antes não acontecer no céu. Então tudo é necessário, né? Imagina um mundo sem uma organização, se não tivesse uma segurança. O mundo precisa ter, né? Precisa ter as leis e ter o respeito, né? Porque se não tiver, as coisas não funcionariam, né? E antes de acontecer aqui na terra, acontece no céu. Tudo é permitido por Deus. É necessário que tenha a política, é necessário que tenha a polícia, é necessário que tenha tudo do jeito que, né, tem as leis, é necessário. Cada país tem a sua, né, a sua soberania ali, mas acima de todos eles está Deus, né? Deus que manda em tudo. Por mais que o ser humano pense que está mandando, não manda nada. A hora que Deus resolver mudar, Ele muda. Então, as pessoas elas estão lá nos seus cargos, nos mais altos, porque Deus permite. A hora que o Senhor falar, acabou, acabou, né? Então, nenhum de nós é o tal. A gente pode até... Tem muita gente pensando que mas não é, tá? Então, assim, é até a hora que Deus permitir, até a hora que Deus quiser, porque Ele tem o controle de tudo nas mãos. Não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não permitir. Tudo acontece porque o Senhor permite, né? E até o homem mau, né, a pessoa mal, foi feita para o dia mau, né? Ninguém vem para a terra sem o Senhor permitir e ninguém sai da terra sem o Senhor permitir. O Senhor tem o controle de tudo, né? Até o diabo, ele só vai até onde Deus quer. Então Deus tem o controle de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, o meu futuro e o seu pertence a Deus, não é o homem, tá? Então, acredite nisso. Nós fomos chamados para pertencer a Deus, né? Não somente para crer, mas para pertencer. Nós somos o particular tesouro do Senhor, né? Então, aqui a palavra de Deus mostra que o Senhor Jesus, aqui a palavra de Deus no 1 Timóteo 15 fala: mas se tardar, para que saibais como convém andar. Tipo, se demorar, né? Como que a gente deve saber como deve andar, né, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, o mistério do amor, né? Aquele que se manifestou em carne, que Jesus foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então esse é Jesus, né? Então nós que acreditamos no Senhor Deus dos Exércitos, em Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, a gente sabe que a gente entende, né? E se a gente não entende, a gente tem que pedir a Deus para Deus nos fazer entender. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente entenda esse mistério do amor de Deus por nós, né? E o Senhor Jesus, como o último Adão, ele veio na carne, mas ele foi justificado em espírito. E é o mesmo que ele fez por nós, né? Ele conquistou de volta o que Adão perdeu. Tá bom? Então que eu e você, a gente não esqueça disso. E que a gente entenda que a gente não veio, que a gente não foi chamado só para crer, mas a gente pertence a Deus. Nós somos o particular tesouro do Senhor nessa terra, né? A palavra de Deus fala que nós somos um particular tesouro do Senhor nessa terra. E tudo que Deus fez através de Jesus Cristo foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. A palavra de Deus, ela mostra pra gente ali quando o Senhor Jesus fala das virgens tolas e das virgens, né, que vigia, tá falando ali de um povo, né, que tá distraído e de um povo que tá esperando a volta dele, né? Então, que a gente venha ser esse povo que tá esperando, né? Que nós estejamos ali com as nossas lamparinas, com azeite, né? E bem atento, esperando o dia do Senhor. E a palavra de Deus, ela mostra pra gente que nós devemos, né? Como aquela viúva, nunca desistir, né? Ficar sempre ali pedindo para Deus julgar a nossa causa, porque Deus é justo e Ele vai julgar a causa dos seus escolhidos. Então nós devemos pensar na palavra de Deus, meditar nela, porque meditando nessa palavra nós vamos encontrar resposta para todas as dúvidas, os medos, os vazios, as situações que vêm para nos assombrar, né? Então a gente vai sempre achar na palavra de Deus a resposta que a nossa alma e que o nosso espírito fica buscando, né? Tem dias que a gente entra nos conflitos, mas a palavra de Deus, ela nos responde e nos acalma e nos tranquiliza e coloca a gente no lugar da onde a gente nunca deve sair, que é da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, se você aprecia aqui as mensagens, vem aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que o canal chegue para outros. Para você, meu irmão e minha irmã, não vai custar nada, é algo gratuito, mas para o canal vai fazer a maior diferença, porque vai chegar para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe ricamente, você e toda a sua casa, no nome de Jesus. Que seja você e sua casa servindo ao Senhor, para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, amém.